Bem, galera do Flamengo, estamos aqui de novo para falar dessa fera, né, que é Eric Pulgar, né, esse jogador. O tema do vídeo de hoje é a volta por cima, né, que esse jogador dá, e tá todo mundo falando na internet, né? Aqui ele coloca essa expressão, né, contra a depressão, né? E aqui essa essa máxima aqui, né? Ele cuspiu na cara da depressão, né? Ele cuspiu na cara da depressão. Vocês estão vendo aí, aqui. Então, vamos ver esse vídeo, né? Pulgar do inferno ao Flamengo. Ou seja, ele cuspiu na cara da depressão, ele venceu a depressão, né? Então é isso que a gente vai ver hoje esse vídeo, né? Vamos reagir a esse vídeo e entender. Ele cuspiu na cara da depressão, jogou mesmo há dias sem comer. E por trás das entradas duras existe uma história de um menino com uma infância extremamente pobre, que teve que abandonar a escola para virar jogador de futebol. E as inúmeras tatuagens refletem seus momentos mais sombrios. Abre aspas. As tatuagens mostram como foi minha vida até o momento. Tinha muita dor dentro de mim, não conseguia aguentar. Fazer as tatuagens foi como uma terapia. Pude botar toda essa dor pra fora. O monstro desenhado na coxa representa como ele se sentia em seus momentos mais obscuros. E ainda tem muito mais coisas que você nem pode imaginar. Desde sua precoce saída do Chile até a pressão inimaginável de chegar no Flamengo. Você vai ver agora a absurda e emocionante história de Eric Pulgar. Mas antes, já chega se inscrevendo aqui no canal, né, rapaziada? Esse aqui é Meu meu amigo, canal. não é fácil não, né? A luta foi grande desse rapaz, né? A luta foi grande. Secundário, meu canal principal aí já tá chegando a 1,5 milhão de inscritos, né? É o Vitorando Fute, mas esse aqui é um projeto paralelo. Se inscreve nesse aqui pelo menos, né? Que já tá mais fácil. Não vai se arrepender. E vamos. A Bet 365. Vamos lá. O inconveniente de fazer os vídeos assim, mas assim mesmo, né, gente? Canal pequeno, vocês entendem, vocês ajudam o nosso canal a crescer, não vai ter mais esses inconvenientes, né? Por isso que eu aproveito esse momento para contar com a ajuda de vocês. Mas vamos lá, vamos ao nosso vídeo, né? E com a ajuda de vocês a gente vai fazer vídeo sem precisar desse sufoco. De 1994, e absurda história de Eric Pulgar. Eric Antônio Pulgar Farfán nasceu no norte do Chile, mais precisamente em Antofagasta, no dia 15 de janeiro de 1994. Desde cedo já se via nele um futuro jogador profissional. Tinha boa condição de bola e excelente estatura, qualidade que empolgavam a todos os treinadores e comissão à sua volta, menos a ele mesmo. A gente vai ver na história do Pulgar aí, rapaziada, que apesar de ser um cara muito empenhado e muito dedicado dentro de campo, talvez por ter uma infância bem difícil, algumas vezes ele pensava, tipo assim, pô, será que eu sou isso tudo mesmo, sabe? Será que pode ser que eu chegue e tal? Então todo mundo se empolgava com o desempenho do Pulgar, mas ele mesmo às vezes duvidava. Mesmo com o interesse do principal time da cidade, o Clube Deportes Antofagasta, Pulgar recusava jogar no time. O clube havia descoberto ele em um torneio na cidade e via nele um grande projeto para o futuro, mas o Pulgar queria continuar no Miramar. E aí que surge a primeira tatuagem de Eric Pulgar, mano. É como assim? Que do nada tá falando de tatuagem, tá falando do clube dele e agora tá falando de tatuagem. Tem uma matéria, né? Uma entrevista que o Pulgar deu pro jornal O Globo, mano. Ele deu a seguinte entrevista, né, rapaziada? A família é o porto seguro de Pulgar desde os primeiros passos no futebol há 5 anos. No time do bairro, o Miramar Sureste foi comandado pelo pai dele, Pablo, até os 13. Mas para seguir adiante rumo a um clube com categoria de base, precisou cortar o cordão umbilical e criar asas. As tais asas que ele tatuou, entendeu? Então você vê que o moleque é real gangsta aí desde cedo, né? Com 13 anos ele lançou a primeira tatu. Aí você vê o Pulgar rasgando todo mundo aí lá, ele dentro de campo. Aí você pensa, pô, esse cara é louco, louco. 13 anos ele já tá lançando tatu, mano. O que ele não é capaz? O Antofagasta, contudo, não desistiu e continuou tentando contratá-lo. O técnico Gustavo Huerta, que treinou ele no clube, comentou: tínhamos que convencê-lo. Às vezes os clubes profissionais não ofereciam mais do que uma Coca-Cola aos jogadores jovens. Falando aí, né, mano, sobre... Pô, Isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade. Os clubes não oferecem muita coisa não para os jogadores, né? Eu vejo aqui mesmo, no estado onde eu moro, e jogadores bons, mas salários baixos. Às vezes os jovens preferem jogar na várzea, né, disputar campeonatos de várzea. Né, em um final de semana disputa 3, 4 jogos, ganha em um final de semana só o que ganharia em um clube profissional de grande nome. Né? Isso aí não precisa nem falar. o que ele poderia fazer pra convencer o Pulgar a ir jogar lá no time, né, mano? No Antofagasta, né, moleque? Que nome de time complicado é esse, meu Deus do céu? Antofagasta. Pulgar vinha de uma família muito humilde, com situação econômica delicada. Mesmo assim, nunca faltava aos treinos. Seus companheiros contaram que em um certo momento ele passou 2 ou 3 dias sem comer, pois não tinha dinheiro. Ao saber disso, o clube interveio e passou a ajudá-lo, dando-lhe verbas para a alimentação. Aí você vê, né, rapaziada, o moleque, mano, tem muito cara aí que, brasileiro mesmo, tô falando, os caras falam que só ia ser jogador e tal, mas, não vou treinar hoje porque minha esteira rasgou, não sei o que, não sei o que. Mano, quando o cara tá com sangue no olho mesmo, o cara vai atrás, né, mano? O Pulgar aí, sem comer, ele não faltava treino. O cara chegou a jogar e treinar com o estômago vazio, simplesmente correndo atrás do seu sonho, né, mano? Cada passo que ele deu foi cheio de sacrifício. Aos 17 anos foi promovido ao time principal do Deportes Antofagasta e em 20 de novembro de 2011 estreou como profissional. Foi titular jogando os 90 minutos como lateral direito. E aí a gente vai ver aqui na história do Pulgar, mano, o cara já jogou, eu vou dar um spoiler aqui, ele já jogou em muitas posições, o cara já jogou como zagueiro, já jogou como
volante, já jogou como perto ali meio campo, já jogou como segundo volante, aí, né, mano, o cara faz de tudo um pouco, moleque. Mesmo jovem, Pulgar demonstrava muita maturidade e atenção. No ano seguinte, estreou na primeira divisão do Chile, mas a trajetória de Pulgar estava longe de começar a ficar fácil. Em 2013, Pulgar se envolveu em um acidente de trânsito no qual uma pessoa morreu. Inclusive, rapaziada, quando ele veio pro Flamengo, ainda estava sob investigação esse caso. E aí teve uma polêmica, a mídia ficou falando, pô, o Flamengo tá contratando um cara que atropelou, matou uma pessoa e tal. Então teve toda essa polêmica aqui na mídia nacional. Ele tinha apenas 20 anos. O caso foi devastador para o jogador e seus familiares. Seu técnico, Huerta, contou que Pulgar ficou muito abalado e por isso deu para ele alguns dias para ele descansar. Abre aspas, ele viveu coisas que não deveria ter vivido tão jovem. É um tema muito delicado, disse Huerta. Então assim, rapaziada, esse caso depois, eu não sei se ainda tá sendo julgado, eu não sei o que aconteceu, mas a gente vai respeitar aqui, né, mano, tanto a família quanto o Pulgar, pra gente não falar nenhum tipo de besteira aqui, então vamos continuar com a história do Pulgar, né? Na temporada 2013-14, se tornou um dos melhores zagueiros do campeonato chileno, chamando a atenção da Universidade Católica, Colo-Colo, e depois de uma pequena novela, acabou fechando aí com a Universidade Católica. E agora Pulgar começou a ser o volante, primeiro volante ali, né, mano? E aí ele fez 40 jogos, marcou 8 gols e deu 4 assistências. Em 2015, foi vendido pro Bolonha por 2,5 milhões de dólares. E no futebol italiano, começou ali a sua ascensão, podemos dizer assim, né, lá na Europa, mano. Pelo Bolonha, ele jogou 106 partidas, marcou 10 gols e deu 6 assistências em 4 temporadas. Ganhou o apelido de El Frio por sua tranquilidade absurda e pela precisão que ele tinha ao cobrar falta e bater pênalti, mano. No Flamengo não é muito explorado esse lado do Pulgar, né, mas no começo da carreira aí, ele era um cara que batia bem na bola. Na verdade, até hoje, bate bem na bola, né? Igual você, assistir esse vídeo. Você gosta de bater na bola, mas você tem que saber se você é bom igual o Pulgar. Comenta aí, você acha que você bate na bola melhor que o Pulgar ou não? Nesse período começou a ser convocado para a seleção chilena, disputando a Copa América de 2019, onde formou meio campo com Vidal, e aí começou a ser conhecido mais ainda pelo povo chileno, né, mano, com o técnico Sampaoli aí na época. E após grande destaque, foi contratado pela Fiorentina por 10,5 milhões de euros. Na sua primeira temporada, marcou 6 gols e deu 6 assistências, tornando-se peça indispensável da equipe. E aí o Pulgar mostrando toda a sua qualidade, né, mano? Tipo assim, cara, o cara marcar 6 gols e dar 6 assistências, sendo um cara que atua defensivamente, mano, em 37 partidas, tem sempre um avante aí da Série A que tá com 5 gols, né? Mas você pode ver aí, mano, Ferreirinha tá lutando pra meter 10 gols, né? O Neto lá, o Zatanga e tal. Então assim, o cara fazer 6 gols sendo volante, não é pouca coisa de jeito nenhuma. E 6 assistências aí. Até 2020, o passe de... Então é isso, né? Um garoto tão jovem, né? Com uma trajetória tão longa, né? Uma história bonita, vale a pena ver até o fim. Eu gostei muito dessa história. Pulgar valorizou absurdamente, considerado um dos volantes mais valorizados da Europa, com clubes como Atlético de Madrid, Inter de Milão, Sevilha, todos interessados em contratá-lo. Porém, a Fiorentina só aceitava começar a pensar em negociação por no mínimo 15 milhões de euros. Porém, em sua reta final na Fiorentina, o rendimento do Pulgar caiu e ele foi emprestado ao Galatasaray. Lá na Turquia, disputou 11 partidas e não teve o mesmo brilho de antes, e até que em 2022, Pulgar chega ao Flamengo aí, com o time do Flamengo sob o comando de Dorival Júnior. Porém, o Flamengo daquele ano tava muito encaixadinho, né, mano, com o João Gomes ali no meio campo como volante, cumprindo as funções absurdamente, um dos melhores jogadores do Flamengo aí naquela temporada. O Flamengo saiu campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, né, mano? Com isso, o Pulgar chegou a ser a última opção do Flamengo pra posição, mano, com o técnico Dorival Júnior. E não dá nem pra culpar o Dorival, né? Porque na época o Flamengo tava realmente jogando muita bola e o time tava muito bem, João Gomes muito bem. Aí Pulgar fez apenas 8 jogos com o técnico Dorival. Porém, a saída de João Gomes abriu espaço no meio campo. Já sob o comando de Vitor Pereira, Pulgar foi acionado no Mundial de Clubes, mas não teve uma atuação de um nível espetacular, né, mano? Pegou ali, o Flamengo tava muito em crise em 2023, né? E o técnico Vitor Pereira também tava muito sobre crise. O Flamengo foi eliminado lá nas semifinais, né, pro Al-Hilal do Mundial. Então, assim, o Pulgar chegou com a panela esquentando, mano. O cenário só foi mudar pra ele com a chegada de Jorge Sampaoli. Recuperado de lesão, o Pulgar reencontrou o comandante que convocava ele na seleção chilena e ganhou espaço. E se Dorival e Vitor Pereira colocavam ele como primeiro volante, Sampaoli decidiu escalar Pulgar mais adiantado, enquanto Thiago Maia era responsável pela proteção da zaga. Com isso, ao longo do tempo, Eric Pulgar foi ganhando cada vez mais espaço e o respeito da torcida. Sofreu, infelizmente, com mais uma lesão aí, mas começou a dominar a vaga ali, rapaziada, principalmente no período com o técnico Tite, né, mano? Eric Pulgar ganhou a vaga absurdamente, mostrando ter uma qualidade incomparável pra posição e hoje, nos dias atuais, é titular indiscutível com o Felipe Luiz. No jogo agora, o último aí contra o Santos. Não, contra o Santos não, contra o Racing. Na verdade, esse é o padrão do Pulgar, né, mano? Já jantou o Coutinho, todo jogo é uma entrega absurda, já é conhecido por, tipo assim, renda fixa pra quem gosta de fazer um valezinho, né, mano? Ó, bota aí no amarelo do Pulgar que vai dar certo, que vai bater. Já é um cara de muita entrega, é um cara que se entrega dentro de campo, é um cara que dá a vida, né, mano? Marca muito bem, tem qualidade de passe, tem qualidade de saída de jogo. E agora com o Felipe Luiz, mano, é titular absoluto no último jogo contra o Racing, que esse maluco jogou é absurdo. No Mundial de Clubes que ele jogou é palhaçada. O que ele jogou contra o Santos agora também no último jogo é absurdo. Então é um dos jogadores do Flamengo aí que mantém sempre um nível de entrega indiscutível, né, mano? Então essa foi a história de vida do Eric Pulgar depois que ele veio pro Flamengo aqui. Pronto, então é isso, galera. Essa é a história de vida do Pulgar, né? Eu gostei muito de ver esse vídeo, né? E peço a vocês que ajudem nosso canal aqui, só isso. Trazer mais histórias legais, né? Tentar trazer histórias mais curtas também, mas eu agradeço a vocês por ajudar nosso canal. Obrigadão.